Expo Empreendedor 2026, eu aqui com a Ana Sol. Vai ser difícil falar tudo que essa mulher é. Eu já consegui falar o Sol, que é o principal de tudo aqui. Ela que era mentora, palestrante, campeã mundial de parasurf. Além de ser uma pessoa incrível, uma querida, transmite isso só pela presença dela. Seja muito bem-vinda, é uma honra te ter aqui, tá? Obrigada pelo convite. Tá aqui, Eu queria que você contasse um pouquinho da sua história, da sua trajetória, o que te trouxe até não só como uma campeã de parasurf, que é claro que eu quero saber um pouquinho sobre isso também, mas como mentora e palestrante. Antes de estar no surf, eu já era mentora. Eu trabalho com mentoria há mais de 10 anos, sou mentora do método Tony Robbins e trabalho ao redor do mundo auxiliando pessoas a encontrarem a coragem para acessarem sua luz, trabalharem seus negócios com consciência, integrando em todas as áreas da vida. Tem um método que se chama Profunda Performance. Eu Perdi meus 2 pés aos 45 dias de nascida, então sou uma pessoa que tive que encontrar caminhos a vida inteira, tive que ter criatividade, resiliência, coragem. Como que foi que aconteceu? Foi um acidente com fogo. Aos 45 dias de nascida, que uma vela me libertou. Quando eu era bebê, minha mãe adormeceu, sem querer. A gente teve um acidente pro resto da vida. Sim. Por conta disso, eu sempre tive que encontrar caminhos. Então, essa é a minha trajetória, se transformou numa curiosidade, se transformou no processo de cura, e se transformou numa profissão. E eu tive 5 filhas. Uma maternidade intensa, muito amorosa, muito cheia de consciência, de entrega. Então, esse processo de maternidade me deu muito conhecimento de como o ser humano funciona e como que eu poderia me tornar um ser humano melhor para poder criá-las de uma maneira boa num mundo difícil como a gente tem. Sim, com certeza. Me conta um pouquinho como você se tornou uma atleta mundial, que eu acho isso sensacional. Isso é muito legal, gente. Quando chegou ali, aos 45 anos, eu estava com filhas já grandes, a minha mais nova agora está com quase 17, que é a única que mora comigo hoje. E eu pensei, o que eu queria fazer, que eu não tinha tempo, não tinha energia, não podia nem pensar em fazer. Eu falei, nossa, eu sempre quis surfar. Já era atleta, já fazia algumas coisas de esporte e tal, já tinha ganhado medalha no remo, hipismo. E eu falei, poxa, surfar. E aí eu comecei a surfar. O pessoal do campeonato me viu, né? Os atletas falaram assim, a gente tá precisando de força feminina. Você não quer participar? Eu falei, eu topo desafio. Eu sempre fui movida a caminhos, né? Desafios. Falei, quem sabe eu me torno uma protagonista nisso. O mar ensina tanto, o mar nos descabela, nos deixa nua, nos deixa selvagem. Eu sempre quis entrar em contato com isso. E aquilo se tornou não só um processo de cura, como reconfigurou toda a minha vida. Hoje eu ensino as pessoas a surfarem as ondas da vida. Eu ganhei o campeonato brasileiro, sou 5ª no mundo hoje, sou da seleção brasileira, da seleção mundial. Conheço o mundo com o surf e cheguei ao palco do Tony Robbins. Eu achei isso tudo incrível. Eu queria que você falasse um pouquinho agora o que você veio buscar, o que você veio trazer na Expo, com esse tanto de gente circulando aqui. Você deve estar acostumada com isso já, né? Com essa visibilidade, como atleta, como mentora, palestrante, mas assim, ali, ao vivo, 100 mil pessoas circulando e entendendo e convivendo com a sua história, aqui, com o seu sol. Muito lindo falar disso, porque eu sei que tem coisas visíveis e invisíveis, né? Racionalmente, eu vim trazer meu trabalho, sou da Confraria dos Palcos, Sim. Que é um ecossistema de palestrante, que vários nossos estão aqui. Eu vim fazer contatos para palestras, para eventos, para mentorias. Vim também conhecer oportunidades, inclusive de parceria com marcas, porque como uma atleta eu preciso de marcas viajando comigo, né? Tem uma visibilidade bem grande nas redes sociais. Mas invisivelmente eu sei que quando você está conectado com a sua essência, isso é algo que eu ensino muito, essa força, essa conexão com brilho nos olhos, que é algo muito mais profundo do que um personagem, né? Eu sei que eu venho tocar muitas pessoas e fazer o que Deus me colocou aqui para fazer. Com certeza. Isso eu tenho certeza. Para quem está nos assistindo aqui, quer te contratar como palestrante, como mentora e conhecer melhor a sua história, claro, mais de pertinho, como que faz para te achar nas redes sociais? As redes sociais, em todas as redes, eu tenho YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, todas Maria do Sol Global, @Maria do Sol Global, LinkedIn também.
Ali você pode ver meu site, mariadosol.com, ver palestras, ver como me encontrar. E eu tenho um recado assim, eu sempre falo que você tem que fazer sua luz brilhar e surfar as ondas da vida, porque a vida não é linear. Quando a gente aprende a ter brilho quando está no alto e ganhar força quando está ali, a gente flui muito melhor e a gente se torna um ser humano muito mais íntegro, capaz de sustentar as dificuldades da vida com o coração, com alma e com consciência. Parabéns. Parabéns por toda a sua consciência, pela sua história, por você poder trazer isso para as pessoas, tá? Obrigada. Iluminar as pessoas através do seu sol, literalmente. Obrigada pela presença na Expo e aqui comigo. Obrigada, que prazer. Que prazer é meu. Obrigada a vocês todos, a Expo é maravilhosa, venham, porque são sonhos se realizando e você é parte disso. Expo Empreendedor 2026. E agora, simplesmente, o melhor palestrante, melhor professor de oratório, melhor palestrante também podemos colocar que ele está entre os melhores aqui na Expo 2026. Professor Marcelo Oliveira, que honra. A honra toda minha estar aqui com você. Muito obrigado. Eu queria que você contasse um pouquinho de como chegar a melhor professor de oratória e receber esse título, que é uma honra com certeza para você, e o que você trouxe aqui na Expo para todo mundo que está aqui. Ontem eu palestrei e foi incrível. Eu falei sobre autoridade através da oratória. Então, as pessoas hoje em dia têm grandes problemas para se mostrar, para se vender, porque infelizmente usam algumas técnicas erradas ou não sabem como se postar, como ter aquele posicionamento. Eu trabalho exatamente com isso. Então, assim, para chegar até aqui foi um trabalho árduo. Foi um trabalho realmente de treinar equipes. Hoje eu já treinei mais de 80 empresas, São Paulo e fora também. Mais de 5 mil alunos, então tem mais de 5 mil mentorados aí. Médicos, empresários, advogados. E aí foi caminhando, tem uma trajetória por trás. Eu sou doutor em Educação e Linguagens. Terminei o doutorado ano passado. E fui caminhando de uma forma enriquecedora. Mas, independente de intitulações, independente de qualquer coisa, eu sempre gosto de trazer que a minha profissão ela tem um gancho. Transformar a vida das pessoas através da minha profissão. E isso, para mim, não tem título nenhum que pague, propósito, sabe? né? Sem dúvida, é algo lindo. E eu vi isso ontem na palestra. As pessoas, veio uma caravana de Minas Gerais, então um beijo para Minas Gerais, São João del Eu Rei, sou de Minas Madre Gerais, Deus. tá? Eu sou de Você é? BH. Sou de BH. Pertinho, eu sou de São João del Para o Rei. evento. Ah, que incrível! Eu moro em São Paulo há 14 anos já, Aham. mas o pessoal de Madre Deus, de Minas e São João del Rei vieram com uma caravana para cá. Minha mãe veio também, a primeira vez que minha mãe me assistiu palestrando. Aham. E foi algo muito E não é diferente. puxando para o nosso lado, não, mas assim, a comunicação do mineiro, ela é genuína e eu tenho certeza que você implementou isso em tudo que você vem, né, ensinando, intuindo para todo mundo, porque a comunicação em si, as técnicas não são só de fala, né, professor? São Nós temos corporais. uma questão muito nossa do mineiro, Sim. essa genuidade, essa forma de como vamos comunicar. Onde nós chegamos, ali tem palco, É verdade. ali nós falamos, conseguimos trazer amigos, pessoas. Isso é algo do mineiro, é algo normal. Mas pense nisto lapidado. Fantástico. E você buscando lapidar esses clientes hoje, que você falou que já né, mentorou várias empresas, vários empresários, tem alguma técnica específica para cada especialidade, para cada nicho de empresa? Ou é uma técnica que você consegue abranger para todo mundo? Algo personalizado. Existem técnicas que todos podem aprender. Como, por exemplo, olha, eu vou falar sobre a técnica storytelling, que eu acho que é uma das mais ricas. Sim. Saber contar uma história, narrativa perfeita. É lindo, mas na prática,
cada nicho de profissão, cada nicho de pessoas tem algo especial, tem algo diferente. Olha, eu quero trabalhar no storytelling para vender mais, quero trabalhar no storytelling para apresentações, para palestrar. Então, são técnicas, mas tem que ser personalizado. Senão, não tem como. É impossível trabalhar com pessoas, sabe? Então, é uma técnica, mas de forma diferente, é ensinada para diversos tipos de pessoas e diversos tipos de momentos também. Hoje você consegue enxergar um cliente com clareza do que ele precisa, do direcionamento, onde que você vai aplicar. Eu queria que você falasse qual é o seu maior desafio. Assim. Eu sempre, quando o pessoal do comercial me manda um cliente, eles já fizeram uma análise dele e já me passou. Olha, o cliente ele quer subir nos palcos, ele quer fazer isso, quer fazer aquilo, eu tenho uma anamnese dele ali. Quando eu chego ao vivo ali com ele me traz algumas demandas e algumas situações que por muitas vezes é um desafio para mim. Mas um ponto específico foi um médico, sim, ele era psiquiatra e também fez radiologia. Ele fez radiologia porque psiquiatria ele precisava estar com o cliente, com o paciente. Ele não conseguia. Eu olhava, ele tremia, ansiedade. Ai, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Eu falei, e agora o que eu vou fazer com você? E eu trabalhei com ele assim, nós tivemos 4 encontros primeiro, de conversas, para que na quinta ele pudesse subir no palco. Mas eu dei a mão para ele segurou minha mão forte, como uma criança, subiu no palco, e dali nós começamos a trabalhar com ele. E hoje ele é um grande psiquiatra, palestra, um cara maravilhoso. Então, além de uma técnica, é um amparo aí, um direcionamento emocional também, né, Márcio? Exato. Temos que ter esse momento terapêutico. Eu preciso entender de onde vem essa trava. Não é só uma trava às vezes. Às vezes, lá atrás, várias coisas aconteceram e eu não consigo discernir uma aula, por exemplo. Então, vão sendo encontros e a confiança é muito interessante. Assim, eles vão contando coisas e eu vou trazendo e traçando outras rotas para que eles possam ter vontade para falar em público, para subir um palco, para atender um paciente da melhor forma, sabe? Então, assim, é muito diferente. Mas quando eu percebi esse movimento, foi quando eu treinei uma equipe de 2.000 pessoas, uma empresa aérea, e cada um tinha uma dificuldade específica. Assim, cada um que eu consegui falar, eram muitas pessoas, mas foram me falando dificuldades específicas que eles tinham. E eu falei, meu Deus, olha que incrível. É uma empresa muito grande, trabalham com vendas, mas cada um tem uma dor diferente. Então, nós precisamos de comunicação, não tem jeito. E falar em muita gente, o que o professor Marcelo veio trazer para mais de 100.000 pessoas aqui na ESP esse ano? Hoje eu trouxe, literalmente, autoridade. Falar sobre autoridade, falar sobre técnicas de comunicação para chegar ao nível hierárquico é muito enriquecedor. Então eu estou passeando em alguns instantes, mas tem um que me chamou atenção, que é o oratório eficaz. Ali eles trabalham um ponto muito estratégico. É a sua oratória, você já é eficaz no que você faz, mas o mais deles é porque cada um tem um nível específico para melhorar. E aí eu falei, aqui eu vou ficar por enquanto. Aí eu estou ali entrevistando algumas pessoas, tá muito interessante esse movimento, é muita gente mesmo, muita meu gente. Deus. Então, para todo mundo que está circulando, que está nos assistindo, empresários, funcionários e quem quer se desenvolver na oratória também, que é para a vida, né, professor Marcelo? Que são para as relações, não é só pelo profissional. Eu acredito que uma oratória bem posicionada, direcionada, abre portas para tudo na vida. Você leva né? lá em cima. Então, para quem está nos assistindo e quer contratar professor Marcelo para vencer de verdade na vida, gente, simplesmente o melhor professor de todos. Como fazer? Olha, se você quer melhorar a sua comunicação, não só você como empresário, mas como pessoa também, as minhas redes sociais são Professor Marcelo Oliveira e agora a Oratória Eficaz Mais. E se você também quer desenvolver a sua equipe em vendas, em apresentações, em técnicas para persuadir melhor, eu estou aqui, o seu professor de oratória e comunicação. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu título. Muito obrigada pela presença aqui na Expo e aqui comigo também, viu?
É isso aí. Aqui direto do stand da Palheta Filmes. Esse stand que a gente que construiu aqui justamente para conversar com os expositores, grandes personalidades que estão passando aqui pela Expo Empreendedor. Estou aqui com o Gerson. E aí, Gerson? Tudo bem? bom? Bem, Rafael. Me fala um pouco de você primeiro. Nós somos empreendedores. A nossa situação hoje no Brasil é trazer empreendimentos e desafios. Certo. E através disso nós encontramos um nicho de mercado muito forte, que era o quê? Jogar água fora. Aí que a gente vai entrar. A empresa, qual que é o nome certo da sua empresa? Chama-se Água Cinza. Água Cinza. Água Cinza o que é? Você reusa toda a água desperdiçada por nós. Tá. Você desperdiça, eu desperdiçava. Ok. Várias pessoas desperdiçam. Todo mundo. Que é a água de sabão, que é a água de Tá. chuveiro, a água da máquina de lavar, Tá. vai pro lixo, a água que lavou um carro, lavou um caminhão, a água da lavanderia, Tá. que é a água de sabão, que nós chamamos de água cinza. Certo. Então, nosso sistema ETAC, Estação de Tratamento de Água Cinza, o que ele faz? Ele purifica a água para reuso, não para bebida, não para consumo, tá? Mas para você lavar o jardim do condomínio, lavar toda a garagem desse condomínio, Tá. lavar a própria roupa Você transforma Novamente. essa água que iria pro esgoto, né, normal, desperdiçada. desperdiçada, você recicla é o nome? Exatamente. Você recicla ela para Eu utilizar. filtro ela. Você filtra Filtro ela. ela com os refinos, carvão, com Aí- os minérios, e ela volta para ser utilizada novamente Tá. para economizar a tua conta da água fluvial. Tá bom. Tá? Ah, Eu aproveito tanto a água de chuva, a água da piscina. Uma dúvida. Por exemplo, isso é para condomínio, Não, é para grandes empresas. serve para tua própria casa, o teu Quer sítio. dizer, na minha casa eu posso Pode instalar fazer um sistema tranquilamente. desse. Pode instalar um sistema desse. Nós reaproveitamos a água do chuveiro Tá. e a água da sua máquina de lavar. Ok. Não é água de gordura. Aí você Entendi. utiliza para lavar o teu quintal e eu diminuo o consumo da tua conta de 40% a 80%. E quer dizer, além disso, você está ajudando o meio ajudando. ambiente Sustentabilidade. e aí economizar água, né? Porque é um recurso que daqui a pouco a gente vai A água começar a ficar sem, a né? água é um ouro branco. É, né? É um ouro branco. É isso. O corpo humano é feito de água. Vamos falar de condomínio, por exemplo. O condomínio, ele desperdiça muita água. Um condomínio, uma universidade, uma grande empresa. Só para você ter uma ideia. Quanto de economia que esse condomínio vai ter? Esse condomínio chega a reduzir a conta dele até 70%. 70% de redução na conta. 70% de Diga. economia na Na conta. conta de água dele. Quer dizer, E outra, ele pode fazer o que ele não fazia antes. Por exemplo, não sei se você mora em condomínio. não, eu moro em casa, Você mora em casa. mas Mas quem mora em condomínio, Tá. por exemplo, quando você vê o cara, o funcionário lavando o jardim, certo. todo mundo reclama. Reclama. Pô, você tá jogando água fora, Não, a conta e vai É subir. isso. Aí quando você vê a garagem suja, eu sei que condomínio leva às vezes 3 meses para lavar a garagem, Olha só, por causa da água. por causa da água. Com você armazenando, nós temos possibilidade de armazenar 10 mil litros de água cinza. Quanto isso E representa? representa que você pode lavar o condomínio todo dia. Todo dia. E a água volta de novo. Tá. Ela recicla novamente. Entendi. Entendeu? Quer dizer, mesmo a água já reciclada, você recicla ela novamente. Ela Tá. volta, Tá? eu não jogo água fora. Você não joga água Não, fora Nós nunca. reaproveitamos ela até, depois troca essas mídias filtrantes, Tá. tem uma manutenção mensal, onde você deixa a água purificada para novamente fazer todo esse trabalho, Tá. entendeu? Então você imagina a frota de ônibus. Tá. Só para você ter uma ideia, Olha aí, frota de eu ônibus. vou te falar uma aqui, exclusividade para vocês aqui. Nós fechamos o contrato agora com a Aeronáutica de Brasília. Olha Para só. lavar avião. Avião, porque Pra lavar avião. você capta a água da chuva. A água da chuva. Não precisa ser necessariamente a água de uso normal, aquela Não, que a eu- gente... Eu capturo a água da chuva, da chuva. água da piscina, Tá, água dos chuveiros, tá. água da máquina de lavar. Qualquer tipo de Qualquer água tipo de que água. não tenha a Que não tem óleo, gordura. 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 Agora é gordura. Tá bom. Tá? Tá bom. E é um sistema fácil de instalar, pra você ter uma ideia. Tá. Nós não mexemos com a parte civil do condomínio. Não Tá. precisa quebrar, não precisa construir.
A instalação é prática e objetiva. Nós vamos mandar depois um vídeo para vocês, do Pequenas Empresas, para vocês verem um vídeo instalado. Tá. Nós já temos um vídeo no Pequenas Empresas Grandes Negócios. É um sistema que você adapta ali. Você não vai... Nós instalamos, é prático, para você ter uma ideia. Em uma semana está instalado o sistema. Como é que tá esse mercado? O mercado está crescendo? O mercado agora está muito aguerrido Tá. crescimento. Em crescimento. Que nós montamos um novo plano de negócio. Tá. Nós estamos nomeando licenciados exclusivos na sua região. Olha só. Quem tiver interesse, entre em contato conosco. Tá. Ele fica exclusivo para ser o distribuidor da água cinza na região Fala dele. pro pessoal. Qual que é o site? Como que ele vai encontrar água cinza? www.aguacinza.com.br. Tá? Quer dizer, Instagram também. a pessoa pesquisou no Google Água lá. cinza. Água cinza. Vai nos Água encontrar. cinza. Aguacinza.com.br. Ó, você que tem um condomínio, vamos falar aqui, grandes empresas, você que tem um Pequenas condomínio, você tem um prédio comercial, uma universidade Hospital, e hospital, mas supermercado. não é só para você, para sua casa também, se você tem uma empresa de ônibus, se você utiliza muita água, precisou utilizar água e mesmo que você não utilize ela, você falou, você capta ela da chuva. Ela fica armazenada. Ela fica ainda melhor, né? Ela fica armazenada lá. Eu Por reciclo exemplo, ela. o cara tem uma casa, ele tem uma piscina gigantesca lá. Essa água serve para piscina? Sério? Ah, quer dizer, essa água que você reutiliza, você Serve. consegue abastecer a Abastecer piscina? a piscina reciclado. Olha Reciclo só. ela novamente. Quer tá? dizer, a conta desse... Porque manter uma piscina é um... Não. Imagina encher... A cada 3, 4 meses, o cara tem que esvaziar, e encher. e encher. Ele pode encher e colocar o cloro lá, que essa água está filtrada. Olha só. Ele pode reutilizar essa água. Licenciado... Não é franquia, Não, licenciado. O cara vai ser um representante. Ele é um distribuidor exclusivo nosso. distribuidor. Esse Investimento pequeno. Isso é o quê? Um equipamento? É um equipamento. É um São sistema? filtros. São filtros. Tá. Ele compõe hoje o equipamento em... são 6 filtros, Tá. que são desenvolvidos, que esse é o equipamento. E a Expo Empreendedor, como tá sendo? Excelente. É isso? Parabéns pelo trabalho de Já vocês. fechou negócio? Já tá com... Já nomeamos aqui mais de 15 licenciados. Olha só. Tá? Então você que precisa economizar água, ajudar o meio ambiente Sustentabilidade, mano. e principal, economizar na sua conta de energia até 70%. Conta de água. Conta de água, desculpa. É. Até 70%. Economiza de 40% a 70%. De 40% a 70%. Garantido. Imagina, ó, tem um condomínio que ele gastava de pagamento de condomínio R$18 mil. Ele caiu para 9. Olha só. Caiu para 9. Caramba, isso aí pra você vai Aí o síndico vai pegar essa economia, vai investir no condomínio, vai investir no lazer, vai investir numa série de outras coisas. Não. E a água é o principal elemento do ser humano. Nós estamos jogando água fora. Estamos jogando água fora. Não jogue mais água fora. Água cinza. Coloque água cinza. Você vai falar direto com o Gerson. A equipe dele, comercial, vai... Então, assim, você, consumidor final, que é o condomínio, já fala com eles. Você quer ser um licenciado também, já entre em contato para você ter virar um empreendedor na sua cidade. Na cidade dele. É isso. E ele tem uma grande vantagem. Ele tem na carteira dele uma recorrência. Que é a manutenção, entendeu? É isso aí. Não perca essa oportunidade. Eu posso passar meu telefone para eles? Claro. Ó, é 11 98649 2897. Esta é a grande oportunidade do momento. Eu já estou no mercado há 4 anos com água cinza, podem ter certeza. Tá crescendo cada vez mais. Todo mundo está buscando reciclar a água, aproveitar a água, não jogar mais água fora. É isso aí. Água cinza aqui na Expo Empreendedor. Gerson tá aqui, participou, já reservou o stand para o próximo ano. Com certeza. Então, água cinza, você tem que entrar em contato com eles, economizar
e economizar dinheiro e água. Valeu, Gerson. Nos ligue, muito obrigado. Valeu. Foi um prazer. Prazer é nosso. Obrigado. Valeu. Nós estamos com ela, Fabiana Martins, ela que participou do Talk 40 mais, foi isso? Mulheres 40 mais, o melhor está por vir. Olha só, mulheres 40 mais, o melhor está por vir. Eu já estou, né, nesse 40 a mais e também estou precisando saber como que o melhor está por vir. Doutora, explica um pouquinho pra gente. Eu sempre falo que após os 40, a gente vê a vida com mais sabor, com mais intensidade, e isso só traz realmente o melhor pra gente. Então, o melhor sempre estará por vir quando você passar dos 40, quando você passa dos 40. Você está na área da estética. Exatamente. E me conta um pouquinho como que é o seu trabalho como empresária, empreendedora. Inclusive, após os 40 que eu comecei a empreender, eu fiz uma transição de carreira aos 42, então tudo na minha vida virou de ponta cabeça. Virou e se transformou, e eu ressignifiquei muitas coisas após os 40. Então, de fato, para mim, estar aqui nessa feira do empreendedorismo e ainda tendo o privilégio de estar no palco falando sobre esse tema é muito honroso. Que legal! E me conta um pouquinho sobre o que você falou. Conta para os nossos telespectadores, quem está nos assistindo, qual foi o teu? Foi um talk maravilhoso, né, entre mulheres 40 mais. Nós abordamos o tema do empreendedorismo feminino após os 40 e falamos um pouco, claro, do meu propósito, né, que é transformar vidas através da autoestima. Afinal de contas, eu trabalho com beleza, embora não somente beleza, porque eu digo que sem saúde não há beleza, então eu sou biomédica esteta integrativa, trabalho muito com o corpo num 360 graus. E eu abordei esse tema do empreendedorismo junto ao meu propósito de transformar vidas através da autoestima. Foi esse a nossa fala. E eu quero saber agora. Agora você vai contar para mim, para os nossos telespectadores, qual é o propósito agora de transformar essas vidas por meio da beleza, da autoestima, do empreendedorismo. Autoestima, de fato, é comportamental, né? Então, quando quem não quer se sentir bem, né? Hoje em dia as pessoas querem viver mais, porém com mais qualidade de vida e se sentindo bem. Não é só viver, mas é viver realmente com abundância. E graças a Deus nós temos aí uma tecnologia que só traz coisas boas, cada vez mais inovações, e é possível viver mais, com mais qualidade de vida, com saúde, beleza, bem-estar e se sentindo muito bem. Doutora, como que as pessoas te encontram? Como que vão na tua clínica? Onde você fica? Eu atuo na Zona Sul de São Paulo. Podem me seguir no Instagram, que é a doutora Fabiana Siqueira Martins. E será um prazer receber vocês. E me fala, no meu antes consultório. de terminar essa entrevista, um conselho para quem quer mudar de vida, quer ter essa transição
e acredita que não é para você? Vou falar exatamente o que eu falei no final da palestra ontem no palco. Permita-se. Quando você acredita e você tem a permissão para isso, porque nós temos que ter a capacidade através dos estudos, nós temos que ter também a disposição de colocar a nossa capacitação para jogo, mas nós temos que ter, acima de tudo, permissão. E merecer e acreditar que a gente merece, né, doutora? Exatamente. Quando a gente acredita, acontece. Gente, e é sobre isso. Você acredita que você pode estar do lado de cá, ser a nova empreendedora, empresária e mudar a sua vida? Nem fora da idade. Ela com 42, eu também. Já estou com 47. Mas a transição foi em 42. Então, é para você. Se você quer estar deste lado, não espere. Porque tudo que você acredita que é possível, realmente pode se tornar realidade. Com certeza. Doutora. É isso mesmo, acredite. Muito obrigada. Obrigada. É incrível, Zé. linda, muito sucesso e prosperidade. Ainda mais na sua vida. Para todos nós, obrigada. Obrigada a você. Expo Empreendedor 2026 e pela segunda vez, o ano passado eu já estive com ele, Leonardo Luz, o CEO proprietário da Vitalis. Seja muito bem-vindo, é um prazer estar com você. O prazer é meu estar aqui novamente. mais uma vez, na verdade. Vou contar aqui uma história breve que foi bem engraçada. Como eu conheci o Leonardo o ano passado, a mãe dele me abordou, estava fazendo as entrevistas na Expo, e ela falou tão bem do filho dela, da empresa do filho dela, que merecia ser vista, que merecia ser ouvida. Eu falei, uma mãe dessa tem que ser ouvida, então nós vamos lá fazer a entrevista com o Leonardo. Legal. Realmente é uma empresa fantástica, um propósito fantástico, e eu gostaria que você falasse um pouquinho disso. Legal. Primeiro, vou fazer uma pergunta para você. O que você achou da minha mãe como vendedora, vendendo o filho dela? Não tem ninguém para vender melhor do que uma mãe, principalmente uma mãe apaixonada pela história do filho, né? Isso é uma honra para você como filho, eu tenho certeza. Mas ela vendeu assim, de uma maneira clara, objetiva. Eu tenho certeza que não tem nenhum vendedor na sua equipe igual a sua mãe. A minha mãe, eu me lembro que eu tinha uns 4, 5 anos e ela vendia coxinha na frente do mercado, na frente de uma escola. Claro. Então eu acho que de venda mesmo, a minha mãe foi uma das primeiras referências de venda que eu tive. Que legal isso. É bem legal, minha mãe é uma vendedora incrível. E o vendedor, ele traz essa essência que é dele, né? É nato. Sim. Um vendedor que é vendedor, ele vende qualquer coisa. Sim. Ainda mais quando ele tá apaixonado. Sim. Ele é que faz a história acontecer. Conta um pouquinho a história da Vitalis. Tá. Então, basicamente, a Vitalis, ela nasceu justamente para resolver um problema de empreendedores como minha mãe. Empreendedores como eu fui. Então, eu venho de uma origem muito simples, muito humilde, minha mãe também. E eu, por exemplo, para registrar minha primeira marca, eu gastei 3, 4 mil reais para registrar uma marca. E é o mercado tradicional. A Vitalis, ela é uma venture builder que ela resolve o problema do empreendedor brasileiro. De que forma? O empreendedor brasileiro, ele tem um nível de consciência muito baixo. E ele não consegue enxergar que em torno da operação dele existem soluções que podem ser refletidas no próprio mercado. Por exemplo, quando ele estrutura melhor o processo da empresa dele, quando ele resolve um problema pontual de marketing, de venda, etc., ele resolveu o problema interno, só que ele costuma olhar para o resto do mercado como inimigo. Então, ele vai lá, cara, o meu concorrente ali que está disputando o mesmo cliente que eu, é meu inimigo. E ele perde num sentido de que a solução que ele desenvolveu para ele poderia ser revendida para o concorrente dele. Ao invés, dando um exemplo numa camada,
Ao invés dele simplesmente focar num cliente só, ele poderia vender mentoria para pessoas que estão abaixo da empresa dele. Ele poderia criar novas situações. Então a Vitalis, ela é uma Venture Builder e nós criamos novos motores em torno da empresa do meu cliente. Eu pego o meu cliente, faço um mapa, um diagnóstico da operação dele. Aí desse diagnóstico, eu consigo criar um mapa de como digitalizar, de como aumentar a performance, de como aumentar o faturamento dele com tecnologia. Aí eu vou lá, vendo isso. Cara, legal. Pô, um exemplo. Eu tenho um cliente que tem mais de 1.000 funcionários. A gente reduziu o custo operacional deles em muitos setores em 60%. Eles têm quase 100 funcionários. Imagina que esse setor começou a produzir 60% a menos pessoas, né? Distribuiu as pessoas para os outros setores. Sim. E performar 8 vezes o que performava. Pô, mas será que o concorrente dele não está disposto a pagar por essa tecnologia? Pô, o cara teve um ganho, se ele tinha 1 milhão de custo operacional, agora foi para 300 mil. O que ele faz com 700 mil a mais de caixa? Então o concorrente dele estaria disposto a pagar. Aí eu viro para ele e falo, cara, vamos transformar isso aqui num motor 2 dessa operação, numa software house, e a Vitalis vai ser um operador técnico dessa tecnologia. A gente vai vender para o teu concorrente. Então, o seu cliente, ele compra o sistema operacional e você vira um sócio dele. No médio e longo prazo, sim. No curto prazo, o que a gente faz? A gente gera resultado para ele, gera uma margem de lucro maior, uma eficiência maior. No longo prazo, eu mostro para ele as oportunidades que ele está perdendo, que ele não está explorando. Então, por exemplo, quantas feiras não tem? A Expo Empreendedor. Quantas feiras não existem além da Expo? Várias feiras. Quantas feiras não acontecem aqui nesse espaço que acontece a Expo? Legal. Essas feiras têm o mesmo tipo de problema? São problemas sistêmicos? São. Então, se os irmãos Manfredini aí resolvem os problemas deles de forma sistêmica, eles conseguem refletir essa solução para o resto do mercado. Aí ele deixa de se posicionar como um faturamento, margem de lucro, e passa a resolver um problema do teu mercado, do teu segmento. É uma visão um pouco diferente. Então a Vitalis é uma Venture Builder, que eu gero resultado para o meu cliente, mas no médio prazo ele mesmo me convida, cara, quero você como sócio, eu venho para dentro do meu negócio. Você faz com que ele se torne uma referência no mercado, no ramo dele, no posicionamento dele. Então, ele sendo visto no mercado de uma maneira diferente, ele consegue agregar outros clientes que não são concorrentes para que ele dê aquela assistência e ganhe através disso também. É fantástico. Isso sim. Mas não um aspecto, por exemplo, quando você fala de visibilidade, eu já penso em marketing, venda e etc. Certo. Isso também dá para fazer, mas eu penso mais no aspecto estratégico e de gestão. Por exemplo, você imagina que as pessoas que estão passando por nós, por essa feira, elas têm uma dinâmica. Elas dormem, vão para casa, têm as suas famílias, têm outros problemas. Se eu resolvo esse problema de forma sistêmica, eu posso vender isso. Não necessariamente essa pessoa precisa se posicionar de forma diferente do que ela já faz. Sim. Então a Active, que é o meu cliente, ele não mudou nada a operação deles. Eles não mudaram o posicionamento, não mudaram o serviço. A única coisa que mudou é que eles desenvolveram uma tecnologia que, ao invés de eles focar em implementar essa tecnologia só dentro da sua operação, eles vão oferecer essa tecnologia para o resto do mercado. E essa tecnologia vai gerar receita para eles. E aí as possibilidades são infinitas. Por exemplo, pode fazer uma rodada de investimento naquela tecnologia, investir dentro do negócio. Enfim, uma situação. Aí dentro dessa lógica, a Vitalis, ela nasceu. Eu fui camelô, eu vi a minha mãe trabalhando, eu vendi pão de bicicleta quando era muito novo, e a minha trajetória no empreendedorismo é dessa forma. E eu fui apresentado para esse universo de startups e de ecossistema dentro da universidade, e eu pensei, cara, como é que eu posso criar uma plataforma, um ambiente onde eu hospedo um empreendedor, o programador e um investidor? Então a Vitalis, ela nasceu para hospedar essas pessoas. Só que essas pessoas, elas não têm um nível de consciência, no Brasil e até no mundo, da riqueza que tem à sua volta. Então o empreendedor, ele olha para sua operação só como faturamento e margem de lucro, e ele não percebe que os problemas dele podem se tornar ativos. O programador, ele é a mãe que pare a ideia que o empreendedor trouxe, mas não ama o projeto que tem. E o investidor está sempre caçando uma boa oportunidade, mas não tem coração. Então a Vitalis, ela tem coração. Então qual que é a ideia aqui? A ideia é extrair essa riqueza do empreendedor, extrair essa riqueza do programador, fazer a conexão e fazer o projeto dar certo, fazer a empresa crescer
e fomentar a economia no meu país. Então, ajudar outros Leonardos, entendeu? Sim. Existe um padrão de empresa que procura Vitalis Sim. hoje? Hoje são todas as empresas, qualquer empreendedor? Não é qualquer empreendedor. Hoje eu não consigo atender qualquer empreendedor. Eu atendo um empreendedor que tem uma operação, que tem um faturamento específico. O custo operacional para implementar uma tecnologia de forma profissional não é barato. Ele precisa respeitar o processo, então ele tem que ter uma maturidade de empreendedorismo que a maior parte dos empreendedores não tem. A grande maioria. Porém, eu já estou adotando algumas ações para auxiliar o empreendedor que ainda não chegou nesse nível. Então, por exemplo, dentro da Vitalis, nós temos outras soluções. Por exemplo, eu tenho uma empresa, uma startup de registro de marca. Essa Sim. startup de registro de marca, ela registra a marca R$ 99,90. Como eu disse, eu paguei 3, 4 mil reais. Eu falei, cara, qual que é o problema comum que o empreendedor tem? De 82% dos CNPJs, eles não têm marca registrada. Vou construir um software que registra a marca para eles. E eu construí essa solução. Hoje essa plataforma chama Vital Mark. Então, existem ações que a gente pode fazer com um empreendedor pequeno, pode auxiliar ele. Eu estou fazendo alguns programas de incentivo para educar esse empreendedor, para elevar a consciência dele, mas para eu alocar a minha squad, alocar o nosso tempo e de fato gerar uma receita, gerar uma margem de lucro maior para esse empreendedor, eu preciso de um empreendedor específico. É um ecossistema de soluções e principalmente uma criação de consciência para que Exatamente. esse empreendedor ele crie uma conexão e uma confiança no que a Vitalis Sim. está fazendo. Sensacional. E para os empreendedores que estão nos assistindo e querem conhecer mais sobre a Vitalis, como fazer? Se você quiser conhecer a Vitalis, nós temos o Instagram, temos o nosso site vitalisgroup.com.br. Na Vitalis Group lá, você tem um link para fazer um diagnóstico de maturidade da tua empresa. Vai ser um prazer te servir. Independente do nível que você esteja, saiba que os ativos que você precisa estão à sua volta. Só precisa ter visão ampliada, olhar e raciocinar. Não precisa de apavoro e respeito ao processo. Se tem alguém para pensar nesse mapa para você, então vale a pena vir, saber mais. E o meu Instagram, Porque, exatamente. leonardoluz.co. Isso aí, ó. Vamos fazer a empresa alavancar e aproveita a Expo Empreendedor 2026 para fazer isso. Bom, Obrigado. Leonardo, obrigada, Obrigado, viu? eu que agradeço. Obrigado mesmo. Expo Empreendedor 2026, agora com a Marcela, que é coordenadora de marketing e vendas da UOL, e dá várias dicas para quem empreende online, quem tem site, que na verdade quem não vende online hoje. Nós vamos falar sobre datas sazonais e sobre o direcionamento correto de como empreender, não é isso? É isso mesmo. Seja muito bem-vinda, viu, Muito Marcela? obrigada. Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de falar um tema tão importante, né? Então, a gente está num evento ali para empreendedor, né? Empreendedor é um viés ali muito complicado, né? Porque normalmente o empreendedor, a gente brinca, né? Que é eu empreendedor. Eu empreendedor, né? Ele é o marketing, ele é o financeiro, ele é o vendedor, ele é tudo, né? Então, são dicas bem importantes, bem valiosas ali para a gente ser mais estratégico, né? E como estratégia de venda hoje online, o que você faria, assim, o que você falaria para quem está nos assistindo através de portais, tráfego pago, o que você falaria para abrir a mente mesmo do empreendedor, que é o eu empreendedor principalmente? Legal. Pensando assim, um cliente, né, quando a gente fala de datas sazonais, por exemplo, né, a gente logo faz um apelo de preço, né? Mas a venda, claro que o preço, ela atrai o cliente, né? Mas a venda é uma consequência. O cliente ele vem pelo preço, mas o que fideliza esse cliente? É a experiência que ele encontra ali na loja, né? Seja o que você vende, né? Seja uma prestação de serviço, seja um produto. Qual que seria a estratégia para poder atrair o cliente, assim, visto que a venda começa antes do cliente entrar na loja? Normalmente o consumidor, hoje ninguém sai de casa sem fazer uma busca pela internet antes, né? Eu busco, às vezes, não só a localização, mas eu busco a credibilidade daquela empresa. Então, ela tem uma rede social, ela tem uma loja virtual. O que falam nessa rede social, né? Então, tem o produto ali, o anúncio, mas o que o consumidor
que já comprou, o que ele fala? Ele gostou da experiência, o produto chegou, é de qualidade, está alinhado ali com a proposta de valor que a gente anunciou, né? Então, dentro da rede social, a gente é o primeiro passo. Faz o Instagram, né? Tem uma loja virtual. A partir disso, aí eu começo a fazer como se fosse uma panfletagem online, que é investir em tráfego pago, né? Seja através de um Meta Ads, através de um Google Ads, né? E aí eu consigo realmente trazer o cliente qualificado e consigo aumentar ali as minhas vendas. Você consegue pensar assim, o que mais atrai hoje dentro do tráfego pago, ou o que dá mais certo, é realmente o preço menor, ou tem alguma estratégia que eu consiga trazer o cliente de uma outra forma para não atrair só pelo preço? Quando a gente fala em preço, a gente atrai o cliente. Sim. Mas eu quero fazer uma venda que seja sustentável. Então eu preciso fidelizar esse cliente. E aí a gente começa a falar sobre a experiência que ele teve quando ele chegou, né? O pós-venda, né? Então hoje tem muitas lojas que pegam, por exemplo, a data de nascimento, a data de aniversário, e aí quando chega a data de aniversário ele faz uma mala direta ali, uma estratégia, e aí você recebe. Olha, hoje é seu mês de aniversário, né? Aliás, estamos no mês do seu aniversário. Você vai ter X% de desconto na nossa loja, né? Ou através de cashback também, né? Então, olha, a partir de 7 dias da sua compra, você vai ter um cashback de 10%. Você já começa a fidelizar o cliente, já começa a pensar num pós-venda, né? Então, não trouxe ali, eu fiz um trabalhão para trazer a venda de impacto, mas eu mantive ele ali dentro da minha carteira, né? Fidelizei esse cliente. Então, o papel de vocês, né? O seu papel seria fazer com que o empresário, que essa loja, enxergasse o mercado com os olhos do cliente, né? Exato. Para que a estratégia aplicada dê realmente certo, independente do preço. Exato. Hoje muitas pessoas falam, eu já vendo no digital. Mas quando você vai conversar um pouco melhor, ele tem o WhatsApp, recebe ali o pedido por WhatsApp e é tudo ali, ele precisa vender, precisa converter. Sim. Então, quando a gente tem uma loja virtual, eu posso estar dormindo e a loja ela tá vendendo online, né? Quando eu acordar, eu vou receber, faço etiqueta, faço pedido e mando entregar ali através dos correios. Então, hoje, a gente tem plataformas integradas, né, com correios, a gente tem plataformas integradas com marketplace, né? Então, eu já vendo pelo Mercado Livre, pelo Shopee. Você faz a integração, né? Excelente. Então, e hoje na Expo aqui, tem algum cliente direcionado que vocês vieram atender? Ou todo mundo pode contratar o serviço de vocês? Hoje, quem vende, seja um produto, seja um serviço, ele pode nos acionar e a gente consegue ajudar a digitalizar, né? Fazer toda a jornada da digitalização do negócio dele. E quem está nos assistindo e quer ser profissionalizado, direcionado por vocês, como fazer para encontrar vocês? Olha, nós estamos aqui no stand, né? Nós também temos o site, né, do Allhost. E o meu time fica especificamente, né, ali dentro na região ali do Brás. Né? O meu time ele é externo, mas a gente tem um ponto de venda ali no Megapolo, né? Então, o famoso shopping que fica ali, o Busca-Busca, né? Nós estamos ali com lives, o TikTok Shop também. Então, a gente tem um plano bem robusto ali de soluções digitais. Principalmente, então, para o público de moda aí, que quer ser direcionado e alavancar as vendas através de várias plataformas de uma maneira mais experiente e inteligente. Já entre em contato com a Marcela aqui, que ela vai atender em contato com a gente. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço. E agora, aqui na Expo Empreendedor 2026, eu estou com ela, Ivana Rê. Ela que está aqui abrilhantando esse evento. Conta um pouquinho para a gente, para os nossos telespectadores, dos seus projetos, como que está a vida e como que está agora esse novo leque que está se abrindo para você de mentorias, estão tudo acontecendo, palestras, né? tanta coisa acontecendo, Tanta coisa. assessorados também. Também, obrigada, amiga, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui contigo, que você que é brilhante esse evento aqui, esse bate-papo. E a Expo Empreendedor é um evento incrível, né? Muita conexão, muito network, gente fantástico.
fazer parte, eu gosto muito disso. Bom, Ivana Rey, ela é mentora, escritora e palestrante. E agora nós estamos com a Liaison Training, uma empresa de treinamentos corporativos, onde nós realizamos um evento presencial uma vez ao ano. Nós estamos na 5ª edição. Esse ano já vou deixar o convite aqui para você também e a todos. Dia 20 de agosto, em Alphaville, com palestrante top. Qual é o propósito? Conta um pouquinho assim para os nossos telespectadores aqui. Vou dar um spoiler só, um spoilerzinho. Bom, nós temos assim André Ramiro, Dr. Bactéria, Pablo Falcar, enfim, um pouquinho dos nossos palestrantes, tá? São mais de 10 palestrantes. Qual é o nosso propósito? Gestão, liderança, finanças. Nosso propósito é impactar vidas, tá? Mas não é um evento motivacional, um evento de transformação, não. Ele é um evento de decisão, onde você realmente é provocado a tomar a decisão. Então você sai de lá bravo, sai de lá irritado, porque você é obrigado a decidir. E aquela decisão que você ainda não tomou, você vai tomar na Liaison. Porque todos os palestrantes te provocam a isso. E esse evento é para homens, mulheres? Empresários, empreendedores, homens, mulheres, todos estão convidados. Ele realmente é um evento de transformação, tá? Não é só um evento motivacional, ele realmente é um evento de transformação. Vai acontecer agora em agosto? Agora, 20 de agosto, em Alphaville. Ivana, me conta um pouquinho. Já que a gente está aqui na Expo Empreendedor, o que é necessário para você ter uma mentalidade, para você ter essa expansão de consciência, para você virar essa chavinha e ir para esse lado de cá do empreendedorismo? Então, empreender é dedicação. Dedicação, disciplina, isso é o empreender. E quando nós estamos falando de empreender em mentalidade de alta performance, então você tem que ter muito foco, muita disciplina e basta você querer. É simples, basta o querer. Então, atreva-se a fazer um novo. Vou até te fazer uma nova colocação, por exemplo. Hoje, eu faço assessoria do André Ramiro. Um novo que surgiu no meu caminho, vamos arriscar e tá dando super certo, graças a Deus, amém, né? Agradeço ao amigo, as conexões, minha amiga Jace, querida pela conexão, enfim. Então, assim, tudo tem o seu propósito, o seu caminho, a sua direção. Então, faça sem medo, faça com dedicação, com carinho, sabe? Põe a mentalidade ali, que tem a mentalidade de alta performance é o quê? É você dar o seu hiperfoco naquilo que você quer. Então, nada foco, hiperfoco, né? Porque o hiperfoco tem a diferença do foco. Então, põe o hiperfoco no seu potencial, assim, no seu objetivo e pronto, deu certo. E lembrando que tudo que a sua mente pode conceber como real, seu coração acredita, gente, já é não tem tudo, como não acontecer. Tudo está na nossa mente. Não tem como não acontecer. E vou contar uma coisa pra você. Quer dizer, se nunca contaram, a Ivana vai contar, tá? Eu costumo dizer que todas as pessoas são importantes na nossa vida, mas nem todas as pessoas são importantes nesse momento da nossa vida. Então, as pessoas captem isso, porque vai doer o processo da transformação, vai doer você sair da Liaison, vai doer, sabe, você participar da Liaison, mas é o quê? É o processo da transformação da decisão que você vai tomar. Aí que entram as pessoas que você não precisa ter nesse momento da sua vida, onde vão desviar o seu foco. Para a gente fechar essa entrevista com chave de ouro, qual é o conselho que você daria para quem está nos assistindo do lado de lá e quer vir para esse lado de cá? Um só. Quem quer, faz. Não manda fazer. Sem mais nada, eu não falo mais nada depois disso. Exatamente. Se você quer mudar a sua vida, lembre-se, você é o único protagonista que pode fazer por você. Ninguém mais. Então, assim, Ivana, como que as pessoas te encontram? Em todas as redes sociais, Ivana Rey Oficial ou Liaison Training. E venha fazer parte desse time de cá. E olha, bom começo é começar a seguir essa mulher incrível e fazer parte desse time. Venha. Obrigada, Obrigada, querida. Viu? Adorei, foi ótimo. Obrigada. E agora, na Feira Empreendedor 2026, aqui na Expo,
Eu estou com ele, que já é meu conhecido, Júlio, menino de 40 anos, olha só, né? Menino de 14 anos, que está reescrevendo a sua própria história, que começou com um hambúrguer. Gente, incrível! Que prazer, primeiramente, te reencontrar, que eu já fiz uma entrevista há algum tempo com o Júlio. E assim, eu tenho acompanhado a história dele. Tá uma crescente que, assim, é impressionante realmente como você tá, ó. Muito obrigado. Júlio, conta para os nossos telespectadores qual é a sua história incrível do menino de 14 anos. Então, eu sempre gostei muito de empreender. Desde os 8 anos eu já empreendia. Já vendi ovo caipira na escola, já vendi doce. Tudo que eu via que tinha oportunidade, eu ia lá e encarava, né? E com 14 anos, ano passado, no comecinho do ano, me veio a ideia de começar a fazer hambúrguer na garagem de casa. E aí eu conversei com os meus pais, eles liberaram, deixou. E aí comecei a fazer hambúrguer na garagem de casa, bem simplesinho, do zero. Aí o negócio foi crescendo, eu precisei passar para um primeiro ponto. Aí 8 meses depois, já tinha vindo o reconhecimento, que foi essa reportagens, portais de notícia. Aí eu já passei por um ponto maior, de 150 pessoas, e eu ganhei uma premiação a nível nacional, de todas as hamburguerias do Brasil inteiro. E aí tudo isso veio me ajudando e fazendo meu negócio crescer cada vez mais. E ano passado eu comecei com a hamburgueria do zero, hoje já estou no ponto de mais de 150 pessoas. E assim, conta aqui pra como foi esse processo. Porque você começou a fazer o hambúrguer e como começou, assim, essa coisa das pessoas te conhecerem, você ficar famoso? Porque eu sei que foi reportagem até de TVs, né, de canal aberto. Sim. Conta um pouquinho. Então, primeiramente eu comecei só sem Instagram, sem rede social nenhuma, só mandando mensagem para os familiares, para os amigos, convidando eles. Aí depois eu comecei a abrir um Instagram, comecei a postar, né, para convidar o pessoal que também, sem ser o pessoal da família, o pessoal que ainda não me conhecia, para o pessoal ver a hamburgueria e querer ir lá. Aí eu comecei a postar. E aí o Instagram começou a crescer mais pouquinho, bem devagar. Aí o portal da cidade de notícias postou. E aí quando ele postou, o pessoal da cidade começou a conhecer, entrar no Instagram, ir na hamburgueria conhecer. E aí um pouco depois, a Record fez uma reportagem comigo e postou primeiro a nível regional. E aí, querendo ou não, cresceu bastante. O movimento, cresceu o Instagram. E o Instagram foi cada vez crescendo mais. Aí no final do ano passado, em dezembro, o Instagram teve um vídeo que viralizou. Deu 21 milhões de visualizações. E aí esse vídeo me trouxe 200 mil seguidores em 2 dias. E aí o Instagram veio só crescendo sem parar. Hoje eu tô com 480 mil. Esse ano... Eu tô acompanhando tudo, você! Pois é, esse ano, no começo do ano, foi uma repórter aqui de São Paulo gravar lá na hamburgueria a nível nacional. Então a Record a nível nacional do Brasil inteiro. Passou a reportagem, né, pro Brasil inteiro, e tudo isso me ajudando a crescer cada vez mais. Gente, esse menino é um prodígio, é um sucesso, de verdade. Muito Agora obrigado. Fala aqui para os nossos telespectadores, qual é o diferencial do hambúrguer? Então, o nosso diferencial é que o pessoal sempre está querendo voltar na nossa hamburgueria, primeiramente pela qualidade que a gente oferece. A gente trabalha com a maionese caseira que a gente mesmo faz, então a gente, querendo ou não, oferece essa qualidade diferente para o cliente, porque a maioria das hamburguerias usa aquelas maioneses mais fracas, e a nossa ela é feita todos os dias, diária. A carne a gente mesmo que faz, a gente não mistura a carne, então é uma carne bem selecionada, diferente também de outras hamburguerias que preferem economizar misturando. Já a gente não separa essa qualidade para o nosso cliente querer estar sempre voltando na nossa hamburgueria. Mas agora, Júlio, vamos lá para o outro lado. Bora. Você só de um simples empresário de hamburgueria tá criando uma proporção, né? Querendo ou não, cada vez maior. E aí, qual que é o próximo passo? O que você, assim, como agora um empreendedor, estando numa feira dessa, qual é o próximo capítulo disso? Então, eu quero terminar, primeiramente, de estruturar a minha hamburgueria, deixando ela 100% pronta para funcionar sem mim, e depois disso eu penso em abrir mais novas unidades. Ou seja, muita gente vem falar comigo sobre franquias, então é algo que eu penso que realmente pode dar certo. Ou então abrir novas unidades em outros estados, outras cidades. Que então, foi uma conversa que a gente teve da última vez. Da última vez, Porque foi. hoje, para quem não sabe, você está ainda em... onde que é a cidade? Anápolis, Goiás. Mesmo, Goiás. Isso.
E aqui em São Paulo? A última vez a gente estava em Alphaville, já Foi. vieram propostas de Alphaville. Tenho certeza que em São Paulo. Como que tá isso? Então, muita gente já fez proposta para a gente trazer para outros estados. Muita gente já fez proposta de realmente me ajudar a abrir outras hamburguerias. Só que eu tô precisando, primeiramente, deixar a minha 100% estruturada, funcionando. Aí sim eu quero vir para a expansão. Mas já teve muitas pessoas convidando a gente para se mudar aqui para São Paulo, principalmente lá em Alphaville. Tem muita gente que conhece. Eu sou uma das pessoas que estava lá e vi Foi mesmo. que isso é real, convites reais. Foi. Mesmo E o de pessoal tá expansão. convidando bastante pra gente mudar pra cá, abrir novas unidades. E a gente tá pensando bastante nisso, porque querendo ou não, aqui é um centro que ajuda a pessoa a crescer, né? Porque querendo ou não, ajuda a gente a crescer, querendo ou não, ajuda bastante. E deixa última pergunta pra gente encerrar Tá bom. aqui. A hamburgueria lá, ela não está ainda 100% sem você. Como tu tá lá agora? Ainda não, Porque você tá no sucesso. Toda hora que eu vejo você tá num lugar diferente. Pois é, é porque desde o começo sempre foi muito eu na produção. E hoje em dia eu tô tentando montar uma equipe que possa trabalhar com a hamburgueria 100%. Mas eu ainda não tenho um gerente, eu ainda não tenho uma equipe 100% formada que eu posso confiar de deixar 100% lá. Então eu ainda estou tentando estruturar isso, porque hoje em dia um desafio que muitos empresários têm é a contratação de funcionários, principalmente funcionários qualificados. Então eu estou batalhando com isso para deixar 100% funcionando sem mim. Gente, de verdade, esse menino é muito legal, porque assim, eu acompanho ele já há algum tempo. Já fiz uma entrevista, estou fazendo essa segunda entrevista. E olha, eu tenho certeza absoluta que a gente vai se encontrar muito. Porque Amém. você está começando, você está decolando e um caminho lindo te espera. E Muito eu tô aqui obrigado, para amém. aplaudir você, eu sei da capacidade. Não comi o hambúrguer, quero ir para Anápolis, Tem que ir lá conhecer, né? esse hambúrguer. Se estiver indo lá para Goiânia, Brasília, aproveita e vai lá, porque é bem Ou quem pertinho. sabe eu não como aqui em São Paulo, em Alphaville Realmente, também. pode ser. Né? Não, vai dar certo. Mas assim, sucesso. Você sabe que eu torço por obrigado. você. Gosto muito de você, já tenho um carinho especial e conte comigo com a comunicação que você precisar. Muito obrigado, foi um prazer novamente. Prazer. E agora, no Expo Empreendedorismo 2026, eu estou com o Cassiano Silva. Ele que é estrategista, ele tem várias coisas aqui que vai acrescentar para a gente, contando um pouquinho do seu trabalho. Me fala, qual é o propósito, a missão da sua presença aqui no Expo Empreendedor 2026? Além de agregar com o meu trabalho, hoje a gente fez também a cobertura do Tuco, que ele é o mestre de cerimônia do evento, ele lançou o livro dele, então a gente fez todo um trabalho estratégico para fazer essa cobertura, para brilhantar e para que mais pessoas possam conhecer a obra que ele fez através do livro. Então foi um trabalho bem legal que a gente fez, além de conectar com o pessoal da Trinca Contábil ali, que é da MSL, então uma parada bem legal que a gente tá fazendo aqui no dia de hoje. E você está fazendo a cobertura? O que você está fazendo aqui? Qual é o seu movimento aqui na Expo? A minha especialidade é trabalhar com empresários, fazer com que empresários eles se tornem uma opção óbvia na cabeça do cliente dele através de conteúdos na rede social. E distribuição também de conteúdos, seja com o Instagram, seja TikTok, seja o YouTube, ou seja, o rosto dele se tornar mais conhecido e através disso ele fechar mais negócios. Uau! E como que faz para uma pessoa normal, que não tem ainda essa visibilidade, querer se tornar uma celebridade ou, digamos, uma pessoa com o rosto mais conhecido? Não, ela precisa primeiramente entender que o conteúdo ele é um setor do negócio dele. Assim como vender, assim como várias outras coisas que ele tem. Então ele tem que ter isso como entendimento para que não deixe que os bloqueios ou até mesmo que muitas vezes os julgamentos de outras pessoas venham a parar ele. Ah, é a validação, né, Exatamente, Cassiano? exatamente. Vamos combinar que eu acho que uma das piores coisas que a gente encontra hoje como bloqueio é você se importar mais com o que a pessoa pensa do seu trabalho do que você mesmo ter essa sua autovalidação e não precisar que o outro, o tempo todo, fique ali te aplaudindo. Eu acredito que você deva enfrentar bastante trabalho com isso, né? Sim, tem muitas travas dos empresários. Às vezes ele tá falando só pra câmera, mas mesmo assim ele fica com muito medo, com muito receio. Ele esquece o que ele vai falar. Ou tem uma coisa também que eu digo muito pros empresários, que eu preciso que ele seja aquela pessoa do churrasco. Por quê? A pessoa que nós somos no dia a dia, ela já é validada. Já é uma pessoa que as outras conhecem e já gostam.
mas muitas pessoas, quando elas vão gravar, elas entram em um personagem que nunca foi feito, que nunca foi validado, que não aconteceu, não é você. Andréia, seja a pessoa do churrasco. É isso, às vezes Não essa pessoa já é validada. Mas é treino, todo mundo tem um personagem. Se você, por exemplo, for brincar com uma criança, você vai entrar num personagem e vai lidar com aquela criança. Dessa mesma forma, você consegue fazer quando você for criar conteúdo, quando você for fazer uma palestra, quando você for conversar com outras pessoas. Lembre-se que, primeiramente, seja você, seja autêntico, e tem pessoas que vão se conectar e tá ótimo, e tem pessoas que não vão se conectar e também tá tudo ótimo. bem, passa para outro conteúdo. Exato. Eu acho que isso que deve ser mais pessoas como você para trazer isso. Viu, gente? A gente não vai agradar todo mundo e tá tudo certo. Jamais. É o que eu sempre falo. Gostou do meu conteúdo? Se conectou comigo? Ok, se não, passa para frente. Mas agora, aquela dica para quem tá nos assistindo, os nossos telespectadores aqui, que você fala, essa é essencial, por favor, siga a risca. Deixa aqui para... Principal, treine. Pense no que você vai falar e execute o que você já pensou / planejou. E treine sua fala, treine na frente do espelho, grave vídeos, se enxergue naqueles vídeos. Pode, sei lá, faz um TikTok, se você quiser, essa dica inclusive é de ouro. Faz um TikTok, começa a postar lá, que seus amigos não estão, o algoritmo é diferente, vai entregar para pessoas e com o tempo você vai se acostumando com a câmera. Ela precisa ser sua amiga. A partir do momento que ela virar sua amiga, tá tudo certo, você vai voar. Posso dar só uma dica do que você falou de amigos? Seus amigos não vão curtir, não vão comentar e tá tudo certo. Não ligue para eles, ok? Sabe por quê? Não interessa. Jesus Cristo, ele não ficou em Nazaré, não foi? Exatamente. Ele foi para outros lugares e aí sim ele voltou para ser o grande. Então assim, gente, não liga. Se seus amigos não curtirem, não comentarem, porque é assim mesmo. Só que vai chegar uma hora... Além dele falar com quem queria ouvir. Então, assim, é isso. Faça do seu jeito, da sua essência, seja o cara do churrasco que eu amei, vou levar para minha vida. E com certeza, se você tiver conteúdo, tiver estratégia, uma pessoa certa do teu lado para te levar ao patamar, certeza que você chega lá. É isso. Gente, incrível, muito obrigada. Eu agradeço. Conteúdo incrível e necessário. É isso. Bom dia! Estamos começando mais um dia aqui na Expo Empreendedores 2026 e com a presença da doutora Libete, que vai falar um pouquinho sobre o trabalho dela como biomédica e outras coisas, outros assuntos legais também que ela trouxe para nós aqui hoje. Primeiro, é um prazer te receber aqui no nosso stand. Conta um pouquinho para nós. Qual é o seu propósito aqui no Expo Empreendedores 2026? Seja muito bem-vinda. Obrigada, em primeiro lugar, agradeço. Na verdade, aqui é conhecimento, né? Tecnologias, conhecimento, né? Tem aí o podcast de vocês, né? Que aí tá aí apresentando a gente para o mercado, né? Mas é mais para conhecimento mesmo, para coisas novas. Então, quando eu venho no empreendedor, na Expo, é para conhecimento, para fazer coisas novas, empreender coisas novas aqui na Expo Center Norte. E conta um pouquinho como é o seu dia a dia, o seu trabalho como biomédica. Meu trabalho como biomédica é corrido, porque eu tenho consultório em Santo André e eu trabalho em outros consultórios, porque além de eu ser biomédica esteta, que eu trabalho com corporal e facial, eu também faço harmonização de glúteo. Faço harmonização de glúteo. E isso, né, algumas clínicas me contratam para fazer alguns protocolos de tratamento de glúteo. Além disso, eu também faço harmonização facial. Na harmonização facial, eu também trabalho com traumas faciais, com paralisia facial, que um dos projetos, uma das dinâmicas e das coisas que eu fiz na minha carreira, que eu parei na verdade, meu sonho era ser perita criminal. E entrei para a da beleza. São duas coisas, né? Totalmente diferente, né? Mas eu parei essa carreira, porque meu filho nasceu com paralisia facial congênita, e aí eu fui entrar na área da beleza da harmonização para fazer harmonização no meu filho. Para que ele não dependesse de outras pessoas, para trabalhar o rosto dele, porque
paralisia não é uma coisa simples, que eu pego um rostinho lindo como o seu e vou lá e faço uma harmonização e fica perfeito. Quem tem paralisia, traumas faciais, você trabalha a cada 2 meses, 3 meses, depende do rosto, depende de como é esses gestos que essa pessoa tem no rosto para trabalhar a cada 2, 3 meses. É um pouco mais difícil, é um pouco mais trabalhoso. E aí eu entrei na área da biomedicina para cuidar do meu filho, além disso, cuidar das mulheres maravilhosas, dos homens que querem se tratar, que hoje tá em alta, né? Os homens estão se cuidando mais. Sim, né? nunca teve, né? Tanto índice dos homens hoje procurando principalmente a harmonização facial, Isso. né? E o pessoal hoje está assim, estranhando, né, um pouco. Quando você fala de harmonização, o pessoal fica assim meio assustado, né? Porque acha que você vai encher o rosto do paciente de ácido hialurônico, que vai fazer aquela transformação. Então, quem entrar no meu Instagram vai ver que não é bem assim. Eu não trabalho de mudança no seu rosto, e sim trabalho as linhas de expressão, deixando você mais natural possível, com um brilho e saúde para a sua pele. E é isso que é importante, né, doutora? Para as pessoas entenderem qual a importância de você procurar um médico, um biomédico, um profissional adequado. Por quê? Porque ele vai apenas melhorar o aspecto da tua pele. Hoje tem tantas coisas que dá pra gente fazer para melhorar a qualidade da nossa pele. Não esses preenchedores que nos deformam, deixam nos caras de outras pessoas. Eu acho que é tão importante as pessoas entenderem a necessidade de procurar um profissional especializado. Por favor, gente, não procurem preço, procurem profissionais especializados nisso. E eu acho que é tão importante quando a gente vê, né, um profissional que fala em suavizar as linhas de expressões, melhorar a qualidade da nossa pele também, né? Não só como essa outra parte que você vê, que é um trabalho muito bonito, né? Que é ajudar as outras pessoas a encontrarem um rosto mais ideal com a sua própria imagem, né, doutora? É, isso mesmo. Hoje as pessoas se preocupam muito com o visual e se esquece de se preocupar com a saúde interna. Porque eu faço a parte externa e te dou a beleza e mais saúde para a sua pele. Porém, se você tiver com o corpo inflamado e não tiver com a saúde em dia, com vitaminas, aminoácidos, tem hormonal, isso tudo faz a diferença de não conseguir fazer um trabalho perfeito. E fala como que as pessoas te encontram. Pelo meu Instagram, doutora Alebete, né? E aí consegue lá entrar em contato com o pessoal da minha equipe e entrar em contato. A sua clínica fica em Santo André. Fica em Santo André. Aí pelo meu telefone também, né? 11, pelo meu telefone 11 96983 5259. E pelo Instagram para conhecer o trabalho. Porque hoje as pessoas querem o telefone, mas querem saber como essa doutora trabalha, E é importante, de que forma que importante trabalha, mesmo. e até mesmo a dinâmica e com a transformação. Porque, gente, eu não faço transformação, quem transforma é cirurgião. Eu só melhoro a qualidade da pele, dando naturalidade para sua pele, deixando você mais bonita e saudável. Tanto cuido da externa como da interna. E lembrando que o maior e o melhor empreendimento da sua vida é você mesmo. Então, cuide-se, cuide da sua saúde, cuide da sua aparência e fique linda por validação externa, mas para você mesmo. Muito obrigada, doutora. Sucesso, prosperidade ainda mais e que seu trabalho as pessoas agora conheçam mais e vá muito mais longe. Gratidão. Muito obrigada. E agora, na Expo Empreendedor 2026, eu estou com a Nayara Gonçalves, ela que é analista comportamental e financeira. Falei errado, troquei. Mentora comportamental financeira, mas está tudo dentro, é isso mesmo. Mentora comportamental financeira. Agora me explica um pouquinho e conta para quem está nos assistindo. Qual é a mentalidade de uma pessoa que quer empreender e quer estar desse lado, fazendo parte desse ecossistema? O que ela precisa mudar a chavinha, Nayara? Então, a primeira coisa que a gente precisa ver é aquilo que nos impede.
Todos nós trazemos crenças muito limitantes da nossa infância, que foram construídas ao longo do tempo. Aquilo que nós acreditamos sobre dinheiro, sobre merecimento, sobre estar nos lugares, isso faz com que a gente não alcance certas possibilidades e não abra as portas das oportunidades. Então, aquilo como eu me vejo, aquilo que eu penso a meu respeito, dita muito como e os lugares que eu vou alcançar. Então, eu preciso ter uma mentalidade de quem quer crescer, um comportamento que condiza com esse lugar. Porque se tratando de gestão financeira, muitas vezes o comportamento não condiz com a ação, sabe? Ou com o sonho da pessoa. Ela sonha em crescer, mas o comportamento diz o contrário. Ela gasta demais, ela gera errado. A gente está falando de uma coisa que é uma mentalidade que vem muito assim da crença limitante, autossabotadores. Então a gente já está falando lá atrás. Então, para construir essa mentalidade, como que você faz? Você começa trabalhando lá atrás também como mentora? Conta um pouquinho do seu trabalho. Exatamente. Eu desenvolvi um método, ele chama Método Raiz, que ele é baseado exatamente nesse lugar, nas crenças limitantes. O que eu percebi como consultora financeira com mais de 10 anos de mercado? Que eu esbarrava num detalhe em relação ao empreendedor que fazia com que o meu trabalho não conseguisse evoluir. Porque eu ensinava para ele planilha, técnica, software, e ele colocava aquilo para rodar, porém, depois que terminava o ciclo da consultoria que eu voltava, as coisas continuavam como estavam antes, porque ele deixava de fazer. E analisando isso, eu pensei, não tem como que eu vou continuar conseguindo dar resultado se todas as vezes que a gente começa, ele para. Foi aí que nasceu essa visão, sabe, do todo, baseado na pessoa. Porque antes da planilha, antes da gestão, existe uma pessoa. E existe tudo que ela acredita sobre dinheiro. Existem as crenças que ela tem sobre aquele negócio. Existe como que ela construiu aquele negócio. Existe tudo que ela lutou para ter aquele negócio. Então, tudo isso traz muita força no construir, mas também traz um peso em relação ao comportamento. Então, quando eu descobri isso, eu consegui trabalhar com cada empreendedor e empresário a parte que ninguém olha, que é a parte interna. Gente, resumindo o que ela está falando, e eu quero que você dê um foco nisso. Não tem como você trabalhar CNPJ sem trabalhar o CPF da pessoa. Quem ela é, o que traz as crenças limitantes, tudo que está enraizado na vida da pessoa. É exatamente o que você está falando, né? Exatamente. E às vezes a gente não percebe. Na verdade, a maioria das nossas ações são inconscientes. Então você lida com o dinheiro de forma inconsciente, você lida com o seu negócio, na maioria das vezes de forma inconsciente. Por quê? Você sabe fazer aquilo que você faz e faz muito bem. Mas quando chega na parte do dinheiro, mistura PF com PJ, gasta além da conta, não sabe delegar para as pessoas, espera a validação de fora daquilo que você não teve. Isso reflete no resultado do seu negócio. Olha em volta e está sempre esperando que as outras pessoas digam para você aquilo que você deve ser, mesmo já tendo construído um império. Por que eu digo império? Porque para quem não teve nada e entendeu, tudo que ela construiu é um império, concorda? Então, mesmo já tendo passado aquela fase, ainda assim ela acaba se pegando, caindo naqueles detalhes menores. Mas por que o detalhe é menor? Porque ela não conhece. O inimigo conhecido, ele é a planilha, a gestão, a questão estrutural e a organização. O inimigo não conhecido é a emoção. Exatamente. Só quem domina a emoção consegue ter resultado. Gente, as sombras, tem que trabalhar. Você tem que trabalhar o interno. Se você não trabalhar, se você não se conhecer, não conhecer a sua essência, a sua identidade, qualquer coisa vai virar um inimigo oculto para o seu negócio dar errado. Exatamente. Concorda com isso? Perfeito. Coloquei exatamente. de uma maneira e as sombras que você... é exatamente isso. A gente precisa atravessar ela dentro do nosso negócio, entendendo quais são os nossos pontos fortes, mas também os pontos a desenvolver, para que aquele inconsciente ele não fique o tempo inteiro te levando para aquele lugar que você ansiou tanto por sair. E está exatamente ali. Então, quando eu criei o método, eu rastreei 4 perfis comportamentais, que são muito baseados no estilo daquele perfil DISC, porém ele é comportamental financeiro. Que ele fala para você exatamente qual que é o seu perfil e como você lida emocionalmente com o dinheiro na gestão do seu negócio. Gente, incrível. Como que faz para encontrar Nayara Gonçalves e mudar de vez essa crença limitante, esses autossabotadores e ir para esse patamar? Então, eu tô no Instagram, @eu.nay_Gonçalves, e lá eu falo sobre o método, eu falo sobre a aplicação do método e sobre o período da mentoria, que é quando a gente vai lapidar isso. Então, antes de chegar na sua empresa, de entender a gestão do seu negócio, antes de chegar nesse ponto aí, eu vou primeiro tratar com você. Quero saber quem você é, de onde você veio, o que você aprendeu, o que você experienciou sobre dinheiro, quais foram as historinhas que te contaram e por que você toma as decisões exatamente como você toma hoje.
Gente, incrível! Eu amei essa entrevista. Tem tudo a ver com essa mentalidade de empreendedor que a gente está trabalhando aqui. Então, assim, você quer mudar a tua vida? Você quer mudar o patamar que você tá? Você quer sair dessa zona que você vive e quer vir para esse mundo? Acho que aqui, ó, tá um pequeno start de como você pode começar. Deixa um último recado para quem está nos assistindo, Nayara, para quem quer sair desse lado de lá e vir para esse lado de cá. Olha, eu aprendi ao longo do tempo, experienciando tudo isso, que quem domina as emoções domina tudo. Ninguém liderará nada sem antes liderar a si mesmo. E no nosso negócio também é assim. Não fomos ensinados a pensar dinheiro, a amar dinheiro, a querer dinheiro. E amar, que eu digo, não é dele dominar sobre a gente, não. É sobre entender todo o poder que ele tem na realização dos nossos sonhos e daquilo que a gente almeja. Quando eu olho para esse lugar e eu entendo como eu me relaciono com esse dinheiro, e eu olho para tudo que eu estou construindo e entendo que ele é potencializador, eu entendo que esse é o meu lugar, que eu mereço e que eu posso conquistar, sim. Gente, sem mais delongas, eu vou deixar essa frase para terminar. É assim: tudo que você pode já é seu. Basta você acreditar que você é merecedor. É sobre isso. Querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Incrível, você é Sua incrível. energia é ótima. Sucesso, muito mais prosperidade, que toda energia positiva que você manda para lá volte em dobro na sua vida. Amém, eu recebo. Você Obrigada. também. E agora, aqui no Expo Empreendedor 2026, eu estou com a Lucena, que ela gosta de ser chamada de uma coisa tão linda, sócia de Jesus. Gente, tem coisa mais linda do que você ser apresentada dessa forma? Conta um pouquinho. Primeiro, prazer ter você aqui. Todo meu, Andréia. Muito bom te Conta um conhecer. pouquinho, qual é o seu propósito, qual é a sua missão de vida? Então, eu, como sócia de Jesus, o meu legado que eu quero deixar para os empreendedores é que eles entendam que o segredo do sucesso de qualquer empresa é tornar Jesus dono, sócio majoritário, e que nós aprendamos a ser bons mordomos, cuidando daquilo que ele nos confiou. Deus não nos deu nada, Deus nunca nos dá, Deus nos confia. Se nós somos cristãos, é tudo dele, e a gente aprende a gerir isso que ele nos confia. Que lindo! E qual é o seu trabalho hoje? Me conta um pouquinho, conta para os nossos telespectadores, assim, o que você faz? Eu sei que você tem programa de TV, tem revista, é mentora, é uma empresária muito serial. Conta pra gente. Eu, como Cláudia Lucena, sou treinadora de empresas. Eu dou treinamento de neurovenda, neuroliderança, sou especialista em gestão de tempo e a minha empresa é de conexões. E para conectar pessoas, eu tenho eventos empresariais, um programa de TV, um grupo de empresários cristãos e a minha revista, que está indo para a 3ª edição, trouxe uma para você, que conta legados também de empresários cristãos. Que legal! E a sua revista, ela foca em quê? Como sócios de Jesus. Gente, que lindo! Olha isso, Jesus é fiel. Que coisa mais linda! A revista é somente para contar legados. Ela é uma revista voltada para que as pessoas possam eternizar as suas histórias. Todo mundo tem uma história interessante. Todas as pessoas têm histórias que devem ser eternizadas. A revista vem nesse propósito, das pessoas poderem contar um pouco e os seus netos poderem ler a história de uma pessoa tão especial como você. Ai, que lindo! E qual é o seu legado? O que você quer deixar para o mundo? Se eu conseguir deixar várias poltronas de Jesus nas empresas, eu creio que eu cumpri o meu propósito. Na minha sala, tem a minha sala e tem a sala, uma poltrona vermelha que representa o dono de tudo, do Rei Jesus. E onde eu vou, eu ensino as pessoas que... As pessoas têm essa frase clichê, Jesus é o dono, compra um carro novo e fala que Jesus é o dono. Mas geralmente você chega nas empresas, ele só é dono, mas ele não está em um lugar especial. As pessoas que visitam as empresas não ficam sabendo quem é o dono. O mordomo tem uma sala, tem uma mesa, tem o nome na porta, e o dono de tudo não tem nenhuma referência. E várias pessoas já colocaram uma poltrona escrito o nome do dono da empresa,
que é Jesus Cristo. Se eu deixar várias empresas com isso, eu vou embora feliz. Que lindo o seu propósito de vida. Como que as pessoas te encontram, Lucena? Eu tenho o meu site, mas fica mais fácil na rede social, Lucena Cláudia A. E nós temos também o meu WhatsApp, 62, eu sou de Goiás. Você é de Goiás? Sou de Goiás, uma cidade que fica entre Brasília e Goiânia. E você veio para cá só por conta da feira de empreendedores? Sim, e também estava trabalhando, eu estou até outubro trabalhando na equipe do Fernando Souza Brasil, para que nós possamos dar todo apoio ao Augusto Cury. Então eu estou aqui em São Paulo até outubro bastante tempo, mas vim especialmente para São Paulo capital para o Expo Empreendedor. E continuando, que eu te cortei, qual é seu arroba? Deixa aqui para quem quer te encontrar. Meu arroba é Lucena Cláudia A e meu Instagram o meu WhatsApp é 62 99102 3709. Se você quiser aprender a ser sócio de Jesus, só falar comigo. Gente, que coisa mais linda! Muito obrigada pela sua participação. E eu queria que você deixasse o último recadinho para quem está nos assistindo e quer aprender o caminho para ser sócio de Jesus. Basta você aprender que você não é dono de nada. Se você entender que Jesus te confiou seus filhos, que Jesus te confiou sua empresa, que Jesus te confiou tudo que você tem, você vai cuidar de uma maneira especial, entendendo que um dia nós teremos que chegar e entregar todas as nossas dracmas. E ele vai nos perguntar como é que nós cuidamos daquilo que ele nos confiou. E quanto mais é confiado, mais é cobrado. E se você for fiel no pouco, o muito Deus vai te confiar. Esse é o segredo de todo sucesso. Lembrando que sucesso é aquilo que você determina ter. Sucesso não é o grande nem o pouco. Aquilo que você determinou para a sua vida. O dia que você alcançar, você vai ter sucesso e vai ser vitorioso. Sem palavras. De novo, só reafirmando. Tudo que sua mente acredita como possível pode se realizar. Querida, muito sucesso. Você é incrível. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Foi uma alegria de estar aqui com vocês. Obrigada. Expo Empreendedor 2026 e agora com a Rívica. Já começa forte pelo nome, pela história, pelo propósito que ela veio trazer aqui. Ela veio lançar esse livro fantástico aqui na Expo e eu vou deixar passar a palavra para ela explicar o propósito que tem nesse livro, que ela é palestrante, empresária e ela também trata de espiritualidade como apóstola, é assim que fala? É assim, que prazer, que honra estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada por dar essa oportunidade do empreendedor, não só divulgar, mas também conectar, né, através da informação. Que bom! Eu queria que você contasse um pouquinho de como você chegou nessa ideia de trazer toda essa informação, esse trabalho aqui que tem nesse livro, que eu tenho certeza que é transformador, Rívica. Então, esse é um livro que tem um valor muito, muito forte para mim, porque foram 10 anos aqui de estudo, de treinamento, de formação, para chegar na estrutura e lançar algo que tenha coerência com a ciência, coerência com a espiritualidade. E foi um processo, né? Eu comecei a encontrar padrões de repetição dentro da minha estrutura familiar. Eu comecei a encontrar quebras e coisas que nós não conseguíamos entender e nem resolver. Apesar de buscar espiritualidade, apesar de buscar conhecimento, mas não gerava transformação. Então eu fui buscar conhecimento, mas fui me aprofundar nas raízes daquilo que eu carregava no DNA. Por quê?
não só eu tinha os padrões, mas pessoas da minha família também tinham padrões semelhantes ao meu. Sim. Então foram muitas quebras, foram muitas percas, ao ponto de eu entender que eu precisava buscar ajuda, né? Então eu fui buscar ajuda para mim. Dentro desse processo de busca, eu adquiri o conhecimento e eu entendo hoje o propósito da dor, né? O propósito das quebras, o propósito das portas fechadas, o propósito do não. No momento que está acontecendo, a gente fica em pânico, né? Você não entende por que você está passando por aquilo. Mas quando a gente se depara com uma fonte de conhecimento e transformação, você entende, foi por isso. Né? Toda dor, hoje eu entendo, nesse processo, que toda dor, ela leva você para um nível de autoridade. Né? Então você conseguiu trazer aqui no livro um pouquinho do seu processo de transformação para ajudar que as pessoas usem o seu exemplo também para se transformarem, seria isso? Na verdade, no livro, eu abordo o conhecimento do porquê das quebras, do porquê de padrões que se repetem e estruturas que eu não conseguia vencer. Dentro do livro, eu trabalho a parte científica e o livro é prefaciado por um médico e uma pessoa assim, que eu tenho um valor enorme, o Dr. Douglas Gomes. Ele tem conhecimento muito profundo na base de DNA, ele prefaciou o livro e a ciência hoje já comprova, né, que nós adquirimos padrões emocionais das nossas gerações anteriores. Tudo é transferido dentro do ventre, né, quando nós estamos sendo gerados. Então, dentro desse processo de conhecimento das minhas dores, dos meus traumas, né, que hoje são histórias que eu conto, mas na época era um processo que era inacabável, não terminava nunca, doía demais, né? Então eu me aprofundei, fui buscar conhecimento para me curar, para me restaurar, e dentro disso eu me deparei com a estrutura do DNA e as informações que ele traz de uma geração para outra. Sensacional. E que a Rívica veio trazer e veio buscar na Expo 2026. Além do livro. Além do livro. A Rívica, a apóstola Rívica, hoje eu estou com o stand, nós estamos também com o podcast. Então, além do empreendedorismo, além das conexões, porque empreendedorismo e venda é conexão, a Expo Empreendedores, ela abre porta não só para o empreendedor de São Paulo, mas de todo o Brasil, né? A Expo traz essa característica de conectar pessoas, de unir estruturas e fazer conexões de propósitos, né? Nós estamos aqui não só lançando o livro, porque eu estou lançando ele aqui, né? Nós só estamos também com a estrutura do podcast, e já foram mais de 60 entrevistas ali, mais de 60 pessoas, ouvir as suas histórias, ouvir o seu conhecimento, e todo conhecimento, ele traz para a gente sabedoria, né? Então, ouvir quem já passou pela trajetória nos impede de errar, né? E nos aponta para um caminho de êxito. Exatamente. Então, a Expo, para mim, nesse ano em especial, tem um sabor de vitória, assim, sabe? Além de eu conseguir lançar algo que, para mim, assim, é uma resposta de um padrão de dores, é uma resposta de um padrão espiritual, emocional. Além de eu conseguir lançar aqui, eu ainda fiz conexões com pessoas fantásticas, né? E com empreendedores, com pessoas com o mesmo propósito, né? Desconectar. Porque a gente tem mais certeza ainda de que está no caminho certo. Verdade. Não é isso, Rívica? É verdade. E para quem está nos assistindo aqui, quer conhecer mais da sua história, quer te contratar e quer comprar seu livro, como é que faz para te achar, Rívica? Pode me encontrar pelo Instagram, @Rívica Vandresen, @Rívica No Instagram nós temos na bio lá nossos contatos, a nossa equipe. Nós temos o link para a mentoria, onde eu faço esse acompanhamento, né? Te conduzo aqui nesse processo de não só conhecimento, mas também de transformação.
Não é difícil você se conectar. Nós temos uma equipe já que vai te receber, né? Através de um formulário você vai trazer todas as suas características e prontamente eu vou te atender aí para uma consulta e te apresentar, né, um mapa da tua estrutura espiritual, emocional e física. Eu já quero esse mapa, eu já quero esse livro. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, querida. Obrigada pela presença na Expo e aqui comigo essa tarde. Obrigada. Tá? Mais sucesso ainda para você. Amém, para muita nós. prosperidade, muita luz. Obrigada. E que você continue com esse propósito incrível de fazer as pessoas crescerem de dentro para fora. Amém. Muito obrigada, tá? E agora, na Expo Empreendedores 2026, eu estou com ela, maravilhosa, Tatiane Luca. Ela que é a fundadora da primeira escola de empreendedorismo feminino do mundo. Não é do Brasil, gente. É do mundo. Ela sim, ela está transformando vidas, transformando histórias. É um prazer ter você aqui comigo Obrigada, hoje. amei. Obrigada, Andréia. Muito bacana esse convite. Estou feliz demais. E o que eu puder colaborar, contribuir, vai ser um privilégio. Conta um pouquinho da sua trajetória e o que você veio, a sua missão aqui no Expo 2026. Gente, é muito maravilhoso, né, que você falou, olha, a primeira, né, e a maior escola de empreendedorismo feminino do mundo, parece algo tão óbvio, mas não existia até 5 anos atrás. Então eu já sou empresária há 25 anos, comecei minha trajetória aos 21, abrindo minha primeira empresa, e durante 20 anos eu fiquei muito solitária, né, e existe essa solidão empresarial. Muitas vezes nós, mulheres, começamos a empreender, mas a gente não sabe, não tem com quem trocar. A gente não vivia nesse mundo que agora está abundante de mentorias, de conhecimentos compartilhados. Então eu sempre tive essa dor do empreendedorismo. A minha vida mudou, Andréia, quando em 2017 eu tive a minha primeira mentora, que é a minha mentora até hoje, que é a Luiz Helena Trajano do Magalu. E aí, todas aquelas dúvidas que eu tinha foram totalmente sanadas, porque quando você aprende com alguém que já passou, alguém realmente que sabe o caminho, porque muitas vezes a gente não cresce porque a gente já chegou no nosso platô, a gente já fez tudo o que a gente sabe. E aí foi muito legal e eu me apaixonei por mentoria em 2017. 2020 veio a pandemia, nosso mercado, eu já empreendia na área de marketing, entretenimento, eventos, nosso mercado foi o primeiro a fechar, o último a abrir, foi quando a Luísa falou, Tati, começa a fazer live no Instagram. Comecei a fazer lives no Instagram, e aí eu vi o quanto as mulheres necessitavam de conhecimento. Geralmente as pessoas têm conhecimento técnico. Poxa, eu sei fazer bolo, vou abrir uma doceria, uma boleria, né? Sei, realmente, sou dentista, vou abrir um consultório. Mas, para você ser empresária, para o teu negócio escalar, você precisa entender de muitas matérias. Você precisa entender de marketing, de vendas, de oratória, de posicionamento, de branding, de contratação, de engajamento de time, de experiências. Então são várias matérias que você não sabe e por isso que tantas empresas fecham com menos de 5 anos. Então foi através dessa dor que eu passei durante muito tempo, vi essa oportunidade na pandemia e nasceu a EBEM hoje com 5 anos de idade e com mais de 30 mil alunas. E deixa eu te perguntar, como que funciona? Tem encontros presenciais, online? Como que funciona? Isso, é híbrido, é uma EdTech. Então nós temos um prédio próprio de 4 andares, onde acontece formações, geralmente toda terça e toda quinta. As aulas são das 2 às 10. E nós mulheres, Andréia, a gente não tem muito tempo. A gente precisa ser muito mais produtiva. A gente tem a economia do cuidado, que a gente é responsável pela casa, pela feira, pelos filhos, na nossa idade, pais idosos, doentes, tem muitas vezes o cônjuge, tem o autocuidado, que demora um tempo, né? No mínimo 1 hora, os homens são 10 minutos, para nós são 1 hora. Então a mulher ela precisa ser muito mais produtiva. Então na EBEM a gente faz uma formação por dia, então você sai lá, em um dia você aprende oratória, como falar melhor. Em um dia você aprende de fato mentalidade, o qual é fundamental a gente entender sobre esse assunto. E um dia você aprende inteligência artificial. Então a gente tira toda a espuma, vai direto para o café. E cada vez mais ensinando as mulheres a serem produtivas, aprenderem a lidar com produtividade, focando no que é importante
e lidando com o que é urgente, o que é circunstancial. Gente, eu tô assim, né? O senhor até, você viu, a entrevistadora tá até muda, porque assim, é tanta coisa bacana pra gente absorver, porque realmente é uma transformação. A mulher sai lá de um jeito e ela tem a possibilidade de se transformar naquilo que ela imaginava, que ela sonhar de verdade, né, Tati? E sabe o que você vai gostar, Andréia? Porque nós somos uma escola cognitiva. Nós somos uma escola de negócios para fazermos negócios, então uma compra muito da outra, vende muito para outra, então o próprio ecossistema se retroalimenta, mas a gente trabalha com os 3 E's. O primeiro E é essência, quem você é como ser humano, como mãe, como filha, como esposa, como mulher. O segundo E é energia, é saúde, é fé, é mentalidade. Né? A gente sabe que a mentalidade, realmente, ela é responsável por 80% dos nossos resultados. E o terceiro E é empreendedorismo. São ferramentas que, de fato, dão certo para pequenas e médias empresas, que Gente. faturam até 300 milhões por ano. Essência, mentalidade e empreendedorismo. Se a gente entender que esses três componentes, eles se bem colocados por uma pessoa, uma profissional, um lugar capacitado, pode te levar ao sonho que você quiser, aquilo que você imaginar. Gente, vocês não precisam estar sozinhas. Tem a Tati aqui da escola, a primeira escola de empreendedorismo do mundo. E você? Você tá aí do outro lado. Você quer fazer parte deste lado de cá? Tati, como que as mulheres se encontram? É um privilégio, gente, é um privilégio, porque, de fato, eu sou uma empresária que moro dentro do Instagram. Então é fácil me encontrar no Instagram, no TikTok, enfim, no LinkedIn, sempre através do meu nome, né? Tatiane Lunchah, Tatyane Lunchah. E também através da EBEM, né? EBEM com M, EBEM oficial. E aí a gente conta todos os nossos dias. E todas as participantes são como você, Andréia. São mulheres extremamente doadoras, compartilhadoras, sabe, agregadoras. A gente vive muito a essência do feminino, que é a colaboração, que é a cocriação, que é o fazer junto. Então, a gente está construindo, de fato, uma comunidade, um movimento, né? É um ecossistema que faz total diferença. E como você perguntou, as 30 mil alunas são presenciais? Algumas sim, outras em formato híbrido. A gente tem aulas online, a gente tem um aplicativo onde elas acessam e elas conseguem assistir todas as aulas. Então é uma EdTech. A gente gosta dessa experiência, do olho no olho, quando necessário. E quero fazer um convite especial para você. Nos dias 22, 23 e 24 de setembro, nós faremos a 6ª edição no Toque Marine Hall, que é a 6ª maior casa de espetáculo da América Latina. Faremos o Conexão EBEM. Aonde será? Grande encontro. Aqui em São Paulo? Toque Marine Hall. É um grande encontro de mulheres empresárias, onde os homens são muito bem-vindos. A gente ama os homens, né? A gente vive muito essa união, que nós não somos feministas, somos femininas. Isso é muito legal. E esse grande encontro, gente, eu quero convidar todas vocês para fazerem parte. 22, 23, 24 de setembro é um grande encontro de mulheres empresárias com mais de 40 palestrantes, com várias marcas amigas fazendo experiências, das 2 às 10, para você, de fato, olhar quem é você, olhar o pilar essência, energia e empreendedorismo, para que de fato seja um divisor de águas. Quero muito que você esteja comigo, vai ser um privilégio. Com certeza, eu estarei lá. É maravilhoso. Fazendo toda a cobertura do evento, eu quero conhecer a escola, quero fazer parte disso, porque realmente nós precisamos de mais mulheres como você para ajudar na transformação de todas essas outras, todas nós, que sabemos que temos um potencial, mas não sabemos como chegar lá. É lindo. Obrigada. Pelo seu trabalho. Obrigada. Você é incrível. Nós somos. E a sua energia e vibração, gente, vocês precisam entender um pouquinho do que ela traz como energia e vibração, e que realmente isso deve potencializar demais a transformação dessas mulheres. Assim, gratidão e parabéns. Amei. Muito mais prosperidade, sucesso e arrase muito mais. Para nós. Por favor, venham, bora lapidar. Muito Privilégio. obrigada. Obrigada.
E agora, na Expo Empreendedores, eu estou com a Roberta Cardoso. Ela que vai falar um pouquinho sobre esse mundo de empresários, de negócios e do empreendedorismo. Roberta, seja muito bem-vinda ao nosso podcast da Expo Empreendedor. Conta um pouquinho pra gente como que é o seu dia a dia como empreendedora, empresária, multisserial. Obrigada, André. É um prazer estar aqui com você e revolucionando, né? Numa feira tão grande, tendo um podcast. Eu acho bacana. Bom, eu sou empresária há mais de 20 anos, experiência como menininha da tecnologia. Comecei na área de tecnologia, mas minha história começou bem antes, quando eu vendia salgado no meio da rua. Minha mãe sempre foi salgadeira, então eu levava muita coisa para ela. E acho que foi meu primeiro empreendimento e aquilo que sustentou para poder começar a dar aquela força e começar a empreender. E aí, abri minha empresa. Chegou, sabe aquele momento em que nós, principalmente nós mulheres, sabemos que se a gente der mais um passo em direção ao nosso sucesso, ao nosso crescimento, a gente não vai ser apoiada? Eu cheguei nesse teto. Cheguei no teto de que se não tinha mais para onde ir. Então eu falei, então vou criar meu negócio. E quando criei meu negócio foi um sonho, mas também foi um pesadelo, porque eu não estava pronta para isso. Quantos anos você tinha, Roberta? Eu comecei um pouco tarde, 26. 26, não estava pronta porque ninguém fala assim, vai empreender, estuda gestão, estuda negócio. Você vai empreender... Acha que é só abrir, né, a empresa e que... Aí eu falo que a gente vai empreender por dois motivos. O primeiro é precisando muito de dinheiro, o segundo, você cansou do CLT. No meu foi a junção dos dois e mais um, que foi a petulância. Eu cheguei e falei, gente, se meu chefe, que é um pândegas, como dizia minha avó, consegue, por que não eu? E eu fui, dei o salto de fé, aprendi muito, apanhei muito, cheguei a quase falir minha empresa. A gente conseguiu um contrato de 5 milhões por ano, mas quase fali minha empresa. Então fiquei do céu ao inferno. Por quê? Conta um pouquinho pra gente poder entender. Com faturamento de 5 milhões, sim. O que aconteceu? Sabe quando a gente vê nosso extrato do banco, que a gente só olha as linhazinhas azuis? Tá lindo, né? Só que eu tava esquecendo de olhar as vermelhas do meu negócio. E aí o que aconteceu? O dinheiro entrava, só que eu só olhava para a entrada e não olhava para a saída. Chegou um dia que eu tive que decidir se eu levava o dinheiro para casa ou então se eu pagava meus funcionários. Foi nesse dia que eu tem alguma coisa errada. Para mim foi achar que eu poderia dar conta sozinha e não ir atrás das pessoas certas. E a hora quando foi essa virada de chave? Foi nesse momento que quando eu não consegui pagar as pessoas, aí eu fui estudar. Estudei. Sabe uma coisa engraçada, André? Eu aprendi que nem tudo é para todo mundo. Eu via muito o pessoal banho gelado às 5 horas da manhã, trabalhando 5 horas por dia. Então eu falei, cara, é isso que eu quero. Mas eu descobri também que não é isso que a gente tem no início. No início é muita ralação, muita noite mal dormida, muita canseira, mas vai dar certo. Se você não parar e se tiver os motivos certos. Isso. E hoje, qual é o maior ensinamento? Você é mentora também? Eu sei que você é palestrante, ela é uma das palestrantes, né, que palestrou ontem. E assim, você também faz essa parte de mentoria? Quando minhas empresas começaram a dar errado, depois começou a dar certo, eu comecei a fazer consultorias e mentorias, aplicando para outros clientes. A principal questão que eu vi é que cada tamanho de empresa precisa de uma dose de remédio na medida certa. Não adianta eu pegar o mesmo remédio que se aplica no Americanas, no CIMED, no G4 da vida e aplicar numa empresa que tem um faturamento ali de 500 mil por mês. Não vai dar certo. Então eu aprendi que cada cliente meu que coloca, a gente modela o que ele precisa, adequa a necessidade e coloca. Imagine a sopinha de letrinha do empreendedorismo, que é EBITDA, DRE, DFC, MQL, MQV, para um cara que não faz ainda o controle de caixa. Não controla o que entra na empresa e o que sai na empresa. E vai ficar frustrado, vai se achar a última pessoa dessa terra e não vai conseguir avançar com a empresa, porque aquilo que o pessoal diz que é certo, ele não dá conta de aplicar. Mas aí o que eu chego dizendo é, não tem o certo. Tem o que é para você no seu momento de empresa. Entendi. E um último conselho para quem quer entrar nesse mundo, ser uma empreendedora de sucesso,
entrar para o mundo, né, de empresários, que realmente é um mundo que encanta. Mas é o que ela falou, você tem que ter a estratégia certa. Não é só abrir o negócio, ter um sonho. Você tem que entender o mínimo para você conseguir ter sucesso. Então fala para essas pessoas agora qual é a maneira certa e aonde entra você, onde entra a Roberta, onde entra a sua empresa para poder ajudar. Gente, a maneira certa sempre vai começar no sonho. Que se não tiver o sonho, não tem um pontapé. Mas um sonho sem estrutura, sem clareza do seu negócio, ele não perdura. Vai virar só mais um sonho. Então, pense pequeno primeiro, comece dando pequenos passos, uma coisa de cada vez que você vai conseguir. Não precisa de soluções mirabolantes. Não tem a frase mágica, a solução mágica. Faça um pouquinho, porque o básico bem feito vai te dar os resultados. E quando você faz uma questão com a mentoria, com alguém que já passou pelo caminho e te ajuda, encurta o caminho. Eu queria ter tido pessoas que me ajudaram a encurtar esse caminho no meu período e não consegui. Então, comece devagar, faça uma coisinha de cada vez, procure mentores, consultores, com certeza vai dar certo. E claro, se quiser, estou à disposição. Como que eles te encontram? Meu arroba é em tudo, Instagram, tô até no TikTok agora, mas sem dançar. Como que é, Fábio? Deixa aqui. Arroba Roberta Cardoso Corp. Você vai me encontrar em qualquer rede e lá você fala mais, pode mandar mensagem, você fala comigo direto. Querida, muito obrigada por essa entrevista. E para terminar, eu só queria deixar uma frase. Sozinha, você pode até ir mais rápido, mas com as pessoas certas, pode ter certeza que você vai na direção correta, sem atalhos. Muito obrigada, querida. Obrigada, prazer, viu? Prazer.